Eve chegou ao seu final e hoje a gente vai falar sobre os episódios 13 a 16 e fazer aí também um apanhado geral desta história. E a gente vai falar sobre: será que foi um final digno para essa história de vingança? Ou será que foi o roteirista que se vingou da gente no final? Está começando o resumo da semana de Eve. Anhan, Maria! Alô, pessoas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e é isso aí. Hoje a gente vai falar do final de Eve, este dorama, que eu não vou usar adjetivos para vocês não saberem ainda o que eu achei, este dorama, estrelando a maravilhosa da Soyeji, que está em obras como Tudo Bem Não Ser Normal e Save Me, Park Byung-un, que está também em Lost, e a maravilhosa da Yuson, que eu fiquei apaixonada por essa mulher depois de assisti-la em Eve, ela que está também em Mother of Mine e em Criminal Minds. Eve é um drama coreano da emissora TBN, 16 episódios de 1 hora cada, e esse dorama ficou no ar lá na Coreia do dia 1º de junho até agora no dia 21 de julho. Aqui no Brasil dá para assistir ele pelo Viki e eu acredito que até o comecinho de agosto a legenda em português para todos os episódios já deve estar liberada. Com o fim desse resumo da semana aqui, a nossa programação do coreanismo abre espaço para novos resumos da semana, bem como novos roda de dorama. Afinal de contas, Link e Insider, que são os roda de dorama que a gente tem ativos no momento, também serão finalizados essa semana. Então corre lá na aba comunidade, porque eu deixei lá um formulário para vocês responderem quais são os próximos doramas que vocês querem ver, tanto no resumo da semana quanto no roda de dorama. Pois é, minha filha, porque da última vez eu fiz o quê? Uma manucracia, né? Eu que decidi tudo. Queria Eve, queria Insider, queria Link. Então dessa vez vocês é que mandam. Vamos lá então pro resumo dos episódios finais de Eve. No fim do episódio 12, a gente lembra que a Han Sora meio que expôs aí a identidade da Iraer para o Yu-Gi-Oh! E ele começou a ficar meio desconfiado dela, mas ele não ligou o nome Iraer à pessoa. A pessoa que ele está envolvido na tortura e no roubo da empresa, porque a gente tem que se lembrar que no episódio 12 ela encontra o arquivo todo ensanguentado, assinado com o sangue dela lá dentro do arquivo dele. Então ele sabe o que está acontecendo e o nome dele tá já naquele contrato daquela época. Importante a gente lembrar disso daí, porque do 13 em diante, qualquer chip com esse homem foi ladeira abaixo. Não que eu tava torcendo pra isso, mas a gente sabe que uma boa parte da comunidade tava. Mas de agora em diante, ninguém mais tá, né, gente? Ótimo, com essa exposição, ele começa aí a desconfiar da Iraer. Aí no começo ela tem um pouquinho de medo, acha que talvez ela esteja aí colocando a sua vingança em risco. Mas menina, isso aí dura o quê? Uns 2 minutos, né? Porque Iraer, num brinco em serviço, ela volta rapidamente ao combate. E ela começa a procurar quem? A sua mãe adotiva, sua mãe que está sumida. E quando ela carimba que foi a Sora que fez aí o sequestro da mãe dela, ela entra em contato com a Sora e a ameaça. Deixa claro que ela sabe que a Sora tem um amante, ela sabe que a Sora está envolvida no atentado que matou a mãe dela e que matou a outra mulher que ela queria tirar da vida do Yu-Gi-Oh! Ou seja, ou você vai soltar a minha mãe agora e ela vai voltar intacta para casa, ou você vai ter um grande problema. Sora fica cubrioco, menina, que não passa nada. Mas para dar ainda mais motivos da Sora soltar a sua mãe, ela diz: você solta minha mãe que eu libero o boy pra você. Dane-se, eu só quero minha mãe de volta. E aí sim é que Sora se sente compelida a liberar a mãe da moça e vai atrás de tentar fazer isso. Mas será que vai dar tempo? Enquanto isso, a Iraer vai novamente no cofre, porque ela precisa roubar aquele documento que ela viu lá no episódio 12, ela precisa daquilo
na mão dela para ser realmente uma prova. E o Yu-Gi-Oh! Tá lá na empresa assistindo ela tentar mexer no cofre por uma câmera de segurança que ele colocou ali na sala. Mas o amor fala no coração do boy e ele acaba deixando ela entrar no arquivo. Ele continua muito desconfiado, ele já percebeu que tem alguma coisa muito errada ali, mas deixa ela entrar lá, pegar seja lá o que for que ela precisa. Deixa ela seguir a vida dela. Ele mal sabe o que significa ela seguir a vida dela. Enquanto isso, lá no calabouço que existe dentro da casa do Ramparou, sim, do monstro que é o pai da Hansorá, ele tem um calabouço e está trancafiada a mãe da Irae. Sorá tenta chegar até ela, só que vai ser muito difícil. Por quê? Porque o pai dela e aquele outro monstro lá do vice, que é capacho do pai dela, os dois já sabem que a mãe da Irae está ali e os dois estão espancando ela, fazendo tortura para que ela tire o tal do processo que está ajudando todas as vítimas da empresa. Imagina a Sorá se enfiar ali para poder tirar essa mulher. Por sorte, em um dos momentos que a mãe da Irae ainda não tinha perdido a consciência, ela conseguiu colocar a mão dentro do bolso dela, percebeu que um gravador com rastreador que ela tinha ainda estava ali e ela começou a gravar toda a conversa, tudo que rolava ali dentro da cela onde ela estava presa. Era mais uma prova que ela estava fabricando de toda a tortura que ela estava recebendo. E ela mal sabia que ela ia provar coisas muito mais pesadas com aquela gravação. Para terminar este episódio de ouro, o Yu-Gi-Oh! Vai até o estúdio de dança perseguir a dona Irae, porque ele quer entrar lá e ele quer entender o que está acontecendo. Ele acaba chegando na sala de segurança dela de uma forma que eu acho que o roteiro deu uma forçada, porque até parece que ela ia deixar aquela porta descancarada do jeito que ela deixou, mas tudo bem. Ele entra ali e é assim, uma das melhores cenas deste dorama, ver este cara com cara de otário, com cara de aterrorizado, na verdade, vendo toda aquela parede de psicopata do CSI que aquela menina fez, perceber que cada passo que ela tomou na vida dele, inclusive toda aquela palhaçada de alma gêmea lá de Buenos Aires, tudo isso foi arquitetado. Não tem nada de alma gêmea, não tem nada de amor, aqui é puro ódio, pura vingança. Ela acaba entrando na sala, vendo que ele percebeu tudo aquilo e aí acontece o quê? Ele coloca a verdadeira face dele pra fora e ele começa a espancá-la. Ele taca ela várias vezes contra um armário, ataca a garota, porque obviamente ele está tomado pelo ódio. Mas eu já fui tomada pelo ódio e nunca espanquei ninguém. Acredito que você também já tenha sido tomado pelo ódio e nunca tenha espancado ninguém. As pessoas mostram a face que elas têm. Episódio 14. Sorá consegue retirar, com a ajuda de seu secretário sexual, a mãe da Irae lá de dentro do calabouço. Mas aí o que acontece, minha filha? Uma cena praticamente de filme de comédia. Bem na hora que ela tá saindo com a mulher no colo do secretário sexual, aparece o pai dela e o tal do monstro Kim. Só que aí é que a cena de filme de comédia, né, de ser pega no pulo, volta a ser um filme de horror. Porque aquele homem começa a espancar todo mundo. Bate no secretário, bate na mãe da Irae e começa a bater muito feio na filha. Só que aí a mãe da Irae tenta fugir e o jeito que aquele velho nojento consegue para não deixá-la fugir é bater uma pedra na cabeça dela e assassiná-la de vez. Depois disso, ele continua fazendo o que ele faz de melhor, que é ser um monstro. Ele faz o secretário sexual pegar a filha dele, que está toda espancada, e trancar no calabouço. Eu não sei aonde que Hansorá não achou nesses 16 episódios que isso mais dia menos dia ia acontecer com ela, mas obviamente ia. E a mãe da Irae, que ele acaba de assassinar, ele resolve que simplesmente vai descartar o corpo.
O corpo da mãe da Iraer é encontrado nas margens de um rio. Ela consegue ter acesso à gravação que a mãe dela fez lá na cela e ouvindo essa gravação, e assim ela tem a confirmação de que a mãe dela biológica também foi descartada em um rio, o corpo dela assassinado, deixado lá, do mesmo jeito que fizeram com a mãe dela atual. O safado do Kang Yu-gyeon ainda tem a coragem de aparecer no velório da mãe da Iraer. Eu não sei quando que esse homem vai criar vergonha na cara nesse dorama. A gente vai ver se é que ele vai criar alguma vergonha até o fim dessa história. Porque se ele tivesse um pingo de decência, ele nem botava a cara dele lá. E é lógico que quando ele chega, ela dá uma esculachada com ele e manda ele embora. Ele que vá e que espere o pior, que espere a vingança dela, porque é isso que ele vai conseguir. Depois disso ele vai pra casa, ele fica transtornado, joga todo o transtorno dele em cima da Han Sora, que também não faz por menos, né? Porque ela é uma grande parte do transtorno da vida de todo mundo nessa história. E depois que ele tá esbravejando com ela, mandando ela embora de casa, é que ele percebe que ela tá toda espancada e que a vida também não tá nada fácil para aquela mulher. Não que ela merecesse uma vida fácil, mas assim, o negócio é muito mais embaixo do que ele aceita enxergar. No fim desse episódio, a gente vê que a Iraer pega para liderar o processo que a mãe dela estava liderando para ajudar todas as vítimas, e ela finalmente se expõe para todos como Iraer e deixa claro para o pai da Han Sora e para o monstro Kim que ela vai destruir com todos eles, porque ela não apenas está agora levantando esse processo, que é um processo para ajudar as vítimas, mas ela também está levantando um processo de assassinato da mãe, de tentativa de assassinato dela quando ela era mais nova, de assassinato dos pais. Essa mulher vai botar esse povo no chilindró, sim ou sim. Se você tá gostando desse resumo da semana até aqui, não se esqueça de deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, que a gente tá rumo agora a 150 mil inscritos. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui pra agradecer todo mundo que votou em mim no Dramaland Awards, porque esse ano eu ganhei o prêmio! Sim! O Coreanismo foi escolhido por vocês como o melhor canal de doramas aqui no YouTube. Eu tô muito feliz mesmo, é a primeira vez que eu ganho o Dramaland Awards, é a segunda vez que eu fui indicada e eu concorri com canais maravilhosos, então assim, eu tô muito orgulhosa mesmo e muito feliz e muito grata por todo o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Continuem aqui comigo, porque eu vou continuar trazendo sempre mais e mais vídeos sobre cinema coreano e sobre dramas coreanos. No episódio 14 a gente vê todos esses processos aí que a Iraer vai mover, processos criminais iniciando, só que o Kang propõe um acordo com ela e ela acaba aceitando fazer este acordo. Lá na conciliação, acho que é assim que fala, né? Conciliação, foi até bom ela aceitar. Por quê? Porque o oficial de justiça informa pra ela que na verdade ela tá com um caso bem problemático, porque todas as provas que ela conseguiu de maneira ilegal. Então nada disso, na verdade, poderia ser utilizado em um processo. O problema que ela levanta para esse oficial de justiça, e que é uma crítica do dorama, a gente vê que essa fala existe para criticar o sistema da Coreia, é que ela era a vítima, ela era uma adolescente, a justiça nunca esteve aí para ela, porque a justiça sempre foi aquela que acobertava esses ricos e poderosos. Então como é que a justiça espera que ela consiga tudo legalmente? Esse foi o único jeito que ela teve para expor essas pessoas. Claramente isso é uma crítica, claramente está falando para o país, para a sociedade, que as leis do jeito que elas são feitas hoje e como elas são manipuladas hoje só servem para beneficiar os ricos e poderosos. E por que eu disse que foi bom ela aceitar o acordo? Porque o Kang está ali
todo apaixonado ainda por ela e sem saber o que está acontecendo, arrependido de ter espancado ela, tacado ela 10 mil vezes num armário. Então ele resolveu que ele vai fazer o cão arrependido e ele vai aceitar todas as acusações dela, mesmo que as provas dela sejam ali questionáveis. Lá na casa feliz e contente, que é a mansão dos Han, a gente vê que Han Sorai e seu pai estão ali num pé de guerra. Os dois estão indo fisicamente um contra o outro. E isso é parte do plano maravilhoso de Dona Iraer e de Senhor Doutor Advogado, porque os dois combinaram que a melhor forma de derrubar aqueles 4 é o quê? Colocar dúvidas na cabeça deles, colocar um contra o outro, porque é muito mais fácil 2 pessoas acabarem com uma do que 2 pessoas acabarem com 4. Então essa união deles tem que ir pro chinelo. Quando a Han Sorai e o pai dela estão ali se atracando e o pai dela vai dar uma martelada de ferro na cabeça da filha e assassinar a filha dentro da sala de casa, quem dá uma porretada na cabeça dele é o secretário sexual. E depois disso, os dois pegam o corpo do velho, que eles não sabem se tá vivo, se tá morto quase ficando vivo, ou se tá quase vivo ficando morto, e tacam lá dentro do calabouço do velho. E eu digo o quê? Bem feito. Se você tem um calabouço na sua casa, alguma coisa você tá procurando e quem procura acha. Enquanto isso, o Kan e o Gyeong some no mundo. E pra mim isto é uma manipulação dos diabos, porque afinal de contas a gente sabe que a Eve, que a Iraer, apesar dela estar com sangue no olho desde o primeiro episódio, e essa mulher não vai trair os pais dela, inclusive essa é uma das falas dela aí nos episódios 13 e 14, de que ela o ama, mas ela não vai trair os pais, foi o que eu disse. Ela o ama, ela está ali apaixonada por ele. E até dá pra entender a personagem. Como a própria mãe dela dizia, ela é uma garota, uma jovem de 13 anos até hoje, só que tomada pelo ódio. Ela não teve tempo de passar por experiências normais na vida dela, como namorar alguém, como ver alguém que gostava dela, como se sentir amada. A própria mãe dela, que a gente vê no final, que gostava dela, elas duas nunca tiveram exatamente um carinho de mãe e filha. Elas tinham mais uma preocupação ali e um cuidado uma com a outra, de aliadas para uma mesma vingança. Elas eram mais colegas ou companheiras do que amigas ou mãe e filha. Então é normal uma pessoa que nunca teve contato com ninguém ver alguém que a ama e se sentir amada e se sentir compelida a amar de volta e se apaixonar. É normal isso estar acontecendo na cabeça da Iraer. E por conta disso, o Sr. Yu-Gyeong sumindo é uma bela de uma manipulação. E ele ainda deixa transparecer que ele deixou toda a sua herança para a Adabi e todas as ações da empresa para a Iraer. Porque obviamente que isso é o quê, gente? É quase uma carta de suicídio. A Iraer fica transtornada, obviamente, e ela sai pela cidade tentando achar o cara. Porque ela está transtornada, não porque isso faça algum sentido. Ela vê a igreja onde os dois ali fizeram juras de amor. Na verdade, só ele fez juras de amor, porque naquele momento ela sabia o que ela estava fazendo, né? Enfim, entra lá e ela tá simplesmente orando, né? Rezando, fazendo o que se faz numa igreja. E entra o projeto de Romeu do Leonardo DiCaprio dentro da igreja. Que ele pensou que ele ia fazer o quê? Se matar no altar? O que ele tá fazendo ali, o Yu-Gyeong? Ninguém sabe, mas é isso. Ele foi bancar o Leonardo DiCaprio, se matar no altar, mas encontrou Iraer. E ali os dois ficam unidos, porque ele vê que ela tá chorando, desesperada, porque deu um alívio pra ela vê-lo vivo. Nisso ele e ela vão para a praia para ter uma noite dos dois juntos. Por que, senhor? Tudo bem, eu sei por quê, mas por que, senhor? E a Han Sora se une com o vice Kim. Ela finge para ele que o pai dela fugiu. Óbvio, ela não vai falar que o velho tá
morre não morre dentro de um calabouço. Ela diz pra ele que o velho fugiu, que o velho quer colocar no brioco dos dois, então os dois agora precisam se unir e acabar com a vida da Iraer se eles querem se livrar de todo esse problema. E o monstro Kim já é profissional nisso e é isso que eles fazem, saem os dois por aí procurando onde é que foi parar Iraer. Chegamos no episódio 16. E o episódio 16, vocês vão ver que tem várias falhas. Então eu já deixo aqui a minha crítica. Eu não acho que foi um final... Não. Vamos refazer esta frase. Eu não acho que foi um episódio tão bem escrito, tão bem desenvolvido, quanto todo o resto dessa história, porque toda essa história, os 15 primeiros episódios, pra mim, são muito bem escritos. Mas um único episódio ser, talvez, escrito assim, meio com umas forçadas, não significa que o final é bom ou ruim. Então fica comigo até o fim dessa resenha, porque senão você pode começar a achar que eu tô reclamando de algumas coisas e achar que eu tô falando que o dorama inteiro é uma bosta, e talvez não seja bem isso que eu estou falando. A Sora fica sabendo que Araer e o Kan estão lá na praia. E aí o que ela faz? Ela vai atrás deles e ela arma pro Kan ficar ali meio desesperado e sair de dentro da casa da praia e deixar a Iraer sozinha para que o monstro Kim a mate. Como que ela faz isso? Ela dá um jeito de o telefone da filha dela, da Dabi, ligar pro pai, a menina só chorando, gritando papai, 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 e a ligação cai. O homem, obviamente, vai ficar transtornado, preocupado com a filha dele, que pelo menos a filha dele a gente viu aí nesse dorama que ele cuida direito. Ótimo, é um ótimo plano, mas é um plano que escrito de qualquer jeito, porque ele sai da casa, realmente. Só que ele não vai até a filha, ele só sai da casa e fica gritando ali na areia da praia, como se a Dabi estivesse exatamente aonde ele está. Isso não faz o menor sentido, mas é isso que acontece. E tem que acontecer assim porque ele também precisa estar perto da casa para voltar rápido, para fazer o que ele vai fazer a seguir. Enquanto ele tá na praia gritando a filha dele, o monstro Kim entra dentro da casa e começa a atacar a Iraer. Posso dizer que estou muito feliz com a defesa de Iraer. Sim, ela não conseguiu se defender por muito tempo, mas o tempo que ela conseguiu foi maravilhoso para acabar com o pé daquele homem que já estava acabado. Que eu acho que eu não mencionei aqui, uns episódios antes ela fez o favor de atropelar o pé do cara e ainda ficar pisando em cima. Ou seja, acabou com o pé do cara para sempre. Ele ficou um tempão lá no hospital com aquele pé para cima, sabendo que ele nunca mais ia andar direito. O pé que ainda não estava curado, ela pega alguma coisa lá, que eu não sei se é um abajur, uma marreta, mas ela caceta aquele pé dele umas 30 vezes antes dele conseguir subir em cima dela e apertar o pescoço dela. Então assim, eu estou realmente feliz com a defesa que esta mulher fez de sua própria vida. Nisso que ele sobe em cima dela e começa a enforcá-la, o Kan voltou para casa, pega alguma coisa que eu não vi o que é e enfia na cabeça do homem e pronto, mata o homem. Assim, para certificar, ele também ficou esganando o homem lá até o homem ficar sem ar. Então, se o homem morreu sem ar ou do traumatismo craniano, talvez das duas coisas. No outro dia de manhã, o doutor advogado chega lá na casa, porque sim, ele ficou sabendo que o Kan e a Iraer estavam lá nessa casa de praia. A minha dúvida é, quanto tempo demora para se chegar na praia na Coreia? Porque o homem saiu mais ou menos umas 8 horas da noite de Seul. Quanto que esse homem teve que dirigir, gente, para ele chegar só no outro dia de manhã? Sendo que Araer e o Kan chegaram na mesma noite. Então, assim, zero sentido faz isso também. Mas é porque eles precisavam de um espaço de tempo ali para rolar a morte do Kim. A Sora acorda dentro do carro dela ali na frente da casa da praia, porque sim, ela também estava lá esperando que o Kim saísse com a Iraer morta, e o que ela vê saindo lá de dentro é o corpo do Kim. E aí é que a mulher surta de vez e decide que ela vai raptar a Iraer. Outra falha de roteiro é que ela consegue, eu não sei como,
A Iraer estava desacordada, dormindo no sofá, porque o Kan tinha ali colocado um Boa Noite Cinderela na água dela, para que ela não acordasse até o dia seguinte, para que ela não o impedisse de se entregar, porque o plano dele é esse, é se entregar já que ele matou o cara, para isso não cair nas costas dela, o que é justo, porque realmente foi ele que matou o cara, mas enfim. Então a Iraer tava lá estirada no sofá, dormindo, e a Hansorá, sozinha, a rápida, fez o quê? Pegou a menina no colo, gente? A Hansorá pegou a Iraer no colo? Mas tá bom. O Kan e o doutor Devogado percebem que a Iraer foi sequestrada. O Kan sai, descompensado pela estrada com seu carro para ver se consegue encontrar quem raptou a Iraer. E enquanto isso, o doutor Devogado fica lá na casa. Faz algum sentido para você? Nem para mim. Mas ele ficou lá, alegando que ele ia esperar alguma posição ali de câmeras ou de GPS, qualquer coisa do tipo, de onde estaria Iraer. No meio da estrada, as duas começam ali uma batalha. A Hansorá para o carro, dá uma peixeirada ali na barriga da Iraer e eu pensei, pronto, ela vai esfaquear a Iraer até a morte. Mas não, deu tempo do Yogyeon alcançar o carro das duas, abrir a porta, tirar a Sorá de lá de dentro e deu tempo também de, sabe quem alcançar todo mundo? O doutor Devogado, que tinha ficado lá na casa. Não dá para entender. Num dia, o carro dele demora 2 dias para cruzar a Coreia, parece que ele foi de charrete. No outro dia, o carro dele é biônico, é quase um trem-bala, porque ele consegue sair super atrasado e chegar em todo mundo na hora certa. Ele fica com a Iraer ali no meio da estrada, o Kan se tranca dentro do carro junto com a Sorá, e aí ele, inspirado por um dos melhores episódios de A Usurpadora, dá uma de Paola Bracho e taca o seu carro com ele e a Sorá lá dentro num precipício. Daí pra frente o que acontece é a Iraer, obviamente, entra em choque, além do que ela tá ali com a facada na barriga, perdendo muito sangue, ela desmaia, conseguem salvar a vida dela, só que ela, com esse choque, dorme 3 dias seguidos. E quando ela acorda, ela descobre que das 2 pessoas que passaram lá no noticiário que uma estava viva e uma estava morta num acidente muito bizarro de carro, quem morreu foi o Yukyeon e quem sobreviveu foi a Hansorá. Mas ela também sobreviveu até a página 2, porque a gente vê que aquilo que ela vai ter de agora em diante não é mais vida. Provavelmente essa mulher deve ter batido a cabeça, porque o carro dela caiu num precipício. Além disso, tem mais uns 7.000 traumas que essa mulher foi aí ganhando nos últimos anos, na verdade, mas também nos últimos dias, e ela meio que sai da realidade. Ela não sabe mais quem ela não sabe mais onde é que ela tá, ela é colocada em uma clínica de tratamento psiquiátrico e o médico fala pra Hansorá e pro doutor Devogado que assim, não tem chance dessa mulher sair desse surto dela, porque se ela sair, ela provavelmente não vai aguentar a realidade e vai acabar se matando. Então o cérebro dela meio que a protegeu assim, tirando ela de circulação. Os processos contra a empresa e os processos de a Iraer recuperar aquilo que foi roubado dela e dos pais continuam porque o secretário sexual acaba abrindo a boca depois que ele é pressionado pelo doutor Devogado, que sabe que foi ele que atentou contra a vida do doutor Devogado. Então é meio que aquele negócio, ou você assume todos os crimes que você já cometeu até agora, que são crimes que vão te dar uma pena grande, mas bem menor do que uma pena de tentativa de assassinato de um homem tão importante que ele pode ser o próximo presidente da Coreia do Sul. O velho, se é que você está se perguntando, continuou lá dentro do calabouço por 2 semanas, então pense você o que aconteceu com ele, mas eu gostaria de ter visto. Pode me chamar de sádica, mas eu já vi doramas muito mais leves com cenas muito mais pesadas. Não tinha uma larva saindo do nariz daquele homem 2 semanas depois que ele estava morto. Eu merecia essa cena grotesca com aquele monstro, mas a gente não teve, não sei porquê. E depois disso, a Iraer decide que ela vai para
Buenos Aires. Ela vai recomeçar, ou melhor, ela vai começar. Porque até ali ela realmente não viveu. Ela perdeu a vida dela naquela época, quando os pais dela foram torturados até a morte. O pai, no caso, e a mãe foi torturada até ir para um centro de reabilitação. E ela teve que sair fugida do país antes que a matassem também. Desde então, desde os 13 anos, ela nunca viveu, ela nunca foi feliz, ela nunca teve uma vida normal de acordar e ir trabalhar ou ir fazer alguma coisa que ela gosta, ir num parque, qualquer coisa do tipo. É isso que ela vai fazer de agora em diante e ela pensa que um bom lugar para se fazer isso é lá em Buenos Aires. E é mesmo, viu, gente? Vocês já foram para Buenos Aires? Um lugarzinho bacana. Ela deixa o doutor advogado para trás. Depois de um tempo, ele resolve que vai pedir as contas, que vai também para a América do Sul. Fica meio esquisito, porque ele quer vê-la, mas ao mesmo tempo ele não vai para Buenos Aires, mas ao mesmo tempo ele quer deixar o destino uni-los, mas eu não sei como é que o destino vai uni-los se ele não for para Buenos Aires. Enfim, ele diz que ele vai sair da Coreia também e vai tentar reencontrar o seu grande amor, que é a Irae. Na cena final, a gente vê ela tocando naquela sanfona dela de tango, um belo tango para as pessoas que estão ali em Buenos Aires escutando ela tocar e assistindo os dançarinos dançando um belo tango. E ela diz para a audiência que aquela é a última vez que ela vai performar para eles, que ela foi ali para se curar e que agora ela sente que ela está pronta para começar a viver e ela vai tocar um tango que tem tudo a ver com liberdade. Fim! Ou pelo menos você deveria parar de assistir este dorama por aí. Porque, apesar destas falhas que eu pontuei no episódio 16, porque tem umas coisas aí realmente forçadas, é um ótimo final. É o final perfeito. Morreu todo mundo que era podre, a mulher conseguiu se vingar, agora ela vai conseguir uma nova vida, o doutor advogado tá indo atrás do seu amor, agora que toda essa maluquice acabou, ela não ficou com o doutor advogado porque não era pra ela ficar mesmo, porque ela nem conhece o doutor advogado, ela nem se conhece. Não, é hora de amar. A hora de amar é a partir do episódio 16, que é o que a gente não vai ver. Óbvio que a gente teve perdas aí que a gente não gostaria de ter tido, que foi esta mãe dela, mas pra mim faz total sentido. É como o fim de várias obras onde alguém muito importante da vida da pessoa precisa morrer para que aquela pessoa se torne um adulto, se torne completamente autossuficiente. Não que ela fosse dependente dessa mãe dela, mas é naquele momento que a mãe dela não está mais no mundo que ela acaba se mostrando para o mundo, mostrando quem é a Irae e encabeçando essa vingança que a mãe dela começou. Isto é um final impecável, maravilhoso, uma obra de arte da vingança. Mas aí, Deus sabe por quê, o roteirista resolveu colocar 3 minutos a mais de dorama, que não precisava, que não interfere em nada na história, mas ele pôs, tá lá. É tipo o epílogo de Harry Potter, sabe? Aquela parte da história que a gente prefere esquecer que tá ali, é tipo o epílogo de Black, uma parte da história que não faz o menor sentido. Enquanto ela está tocando a sua sanfona, sua última apresentação, a apresentação sobre liberdade, ela questiona: e se a gente tivesse se conhecido em outras situações? Se a gente tivesse se conhecido de verdade, de uma forma sincera, sem nada disso de horrível que aconteceu em nossas vidas. E aí a gente vê uma cena dela entrando em uma casa de tango, lá em Buenos Aires. A gente vê que ele já estava ali para assistir à apresentação. E os dois trocam olhares. É o início de um flerte. Depois, a gente vê um salão branco, parecendo o céu. E ela e ele, em roupinhas off-white, bailando um tango, que na verdade é uma valsa aquilo, mas bailando um tango da felicidade. Ela tá dançando com o morto, porque botaram ela pra dançar
com o morto. Eu senti que eu tava vendo Gasparzinho, o fantasminha camarada, na sessão da tarde. Não tem a menor necessidade desses 3 minutos. É uma das coisas mais bizarras que eu já assisti. E como eu disse lá no Instagram, eu acho que esse roteirista cheirou um lolozinho, ou a bunda de um gato, ou seja lá o que for que ele cheirou e não deveria ter cheirado, porque aquilo não fez nada bem pra cabeça dele, e ele escreveu esta maluquice. Minhas considerações finais são: eu gostei muito do dorama, muito mesmo. Não dá, gente, pra eu diminuir a maravilha que foi Eve por conta de um episódio 16 que teve ali umas forçações de barra para terminar a história. Sim, eu gostaria que não tivesse nada disso de forçação de barra, mas todo dorama, toda história vai ter alguma coisa ali que a gente não gosta. Nada nessa vida é perfeito. Provavelmente se a história fosse minha, também não seria perfeita, entendeu? A gente, eu acho que tem que ter o bom senso de medir o negócio por inteiro, ou pelo menos pela maior parte do tempo. E a maior parte do tempo eu fiquei muito feliz assistindo essa história. Eu estou muito realizada que é uma história de vingança do começo ao fim, mesmo ela tendo se apaixonado pelo Yu-Ki-On, eu consigo ver sentido por conta do passado desta garota, mas é como ela sempre disse e ela seguiu isso até o final. Os pais dela, vingar os pais dela era mais importante. Ela se apaixonou pelo cara? Ótimo. Pouco importa. Não é isso que vai fazer ela esquecer tudo que os pais dela passaram, tudo que ela passou. Foi uma história maravilhosa de vingança do começo até o fim. Eu tô muito feliz com a volta da Soyeji, eu tô muito feliz com o trabalho da Yuson. Eu não conhecia ela, ou pelo menos eu acho que não conhecia, porque eu fui dar uma olhada nos trabalhos dela. Ela até tá em trabalhos que eu já assisti, mas sempre como uma participação especial ou um papel coadjuvante menor. Os dramas onde ela atuou como atriz principal eu ainda não assisti, mas eu com certeza vou atrás deles agora, porque a mulher é muito boa. Esses papéis assim mais expansivos, mais caricatos, eles não são fáceis de serem feitos e não cair naquele pastelão. Não posso dar outra nota a não ser o quê? 9,5, porque eu só vou tirar meio ponto por causa dessas palhaçadas. E eu não vou nem me preocupar em tirar ponto desses 3 últimos minutos, porque, gente, é que nem, não sei, é que nem querer diminuir Black por causa do final ali, os 3 últimos minutos de Black. Quem assistiu Black sabe que é exatamente a mesma situação, uma história que não faz o menor sentido, por que tá ali, ninguém sabe. Mas enfim, não dá pra usar isso contra o dorama, porque isso nem deveria ser parte do dorama. Esse vídeo já deve estar enorme, mas é enorme como a magnitude de Eve. Olha! E como eu disse pra vocês, novos resumos da semana vêm por aí. Então corre lá na aba comunidade, deixa o seu voto sobre o que você quer assistir aqui no resumo da semana a seguir e também no Roda de Dorama. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com um amigo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito mesmo. A gente tá rumo agora a 150 mil inscritos, estamos quase nos 140 mil. Eu tô muito feliz com isso, muito obrigada mesmo. Agora aqui do lado eu vou deixar uma playlist com todos os resumos da semana de Alquimia das Almas, que ainda tá no ar, a gente ainda tá resumindo, e ele lançou na Netflix agora no dia 23 de julho. Então se você vai assistir pela Netflix, não se esquece, a cada semana que você assistir os 2 episódios que a Netflix vai liberar, corre aqui no canal que os resumos da semana já estão no ar te esperando. E eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia Napoel!